contigo. Ficamos surpreendidos pelo teu amor tão grande. Perdoa os nossos pecados e limpa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Por isso nós falamos como Davi do Salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque o Senhor é quem sara todas as nossas enfermidades. O Senhor é quem perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. O Senhor nos coroa de graça e misericórdia. O Senhor tem nos amado com um amor tão grande. Como entender o teu amor, Pai? Não temos que entender, temos apenas que aceitar o teu amor tão grande por nós. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Aleluias, aleluias. Nós sentimos saudades dele, o desejo de estar com ele. Quando a gente aprende, quando a gente descobre, quando a gente entende que Deus, ele tem desejo de estar com a gente. Quando a gente procura desfrutar do amor, da presença dele, como uma saudade de alguém, a gente descobre isso em relação à nossa comunhão com Deus, livre de qualquer dogma, de qualquer religião, de qualquer conceito ou preconceito, livre de qualquer pecado, livre de qualquer entendimento de condenação. Quando eu falo de qualquer pecado, eu falo de qualquer um mesmo. Quando a gente entende que a gente precisa de Deus, a gente busca Ele, a voz dele em nosso coração muda tudo. Evangelho, boas novas, é a notícia de que não conosco. Ele quer habitar em nós, Ele quer nos purificar, nos transformar. Isso não é uma regra, não é uma lei, não é uma imposição. Isso tem combinado o desejo do coração de Deus, que é nos salvar, nos libertar, nos purificar, e do nosso desejo de ser salvo, de ser achado, de ser liberto, de ser purificado. E nós podemos então andar de uma maneira livre. Nós podemos andar então de uma maneira em que tudo é possível. Porque a verdade dele, a verdade eterna, ela inunda o nosso coração. E isso, queridos, só acontece no coração. Se você tem dificuldade de escutar a voz de Deus, a doce voz dele, não procure fora, não procure em outras pessoas ou em outros lugares, procure dentro de você. Deus fala com você dentro, Ele quer falar com você dentro. Quando nós escutamos a voz dele, nós podemos andar sobre as águas. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tua voz, por teu cuidado,
proteção, por teu amor, por tua presença que nos consola. Te louvamos, Jesus, por tua presença, por teu amor tão grande. Te louvamos, Pai, porque nós podemos aquietar o nosso coração para ouvir o Senhor. E é maravilhoso poder escutar a tua voz, Deus. Nós te adoramos. Das pressões do mundo, das aflições, das coisas que a vida impõe sobre nós, as coisas externas, queremos deixá-las do lado de fora, entrar nesse lugar secreto em nosso coração e buscar na comunhão com o Senhor, onde nós ficamos quietinhos e no silêncio do nosso coração, no silêncio das coisas do mundo, no silêncio das necessidades, no silêncio do natural, nós podemos escutar a tua voz, que é espiritual, que é eterna, que é amável. No meio de tanta turbulência, Deus, no meio de tanta preocupação, no meio de tantas dores, no meio de tantas aflições, no meio de tantas coisas, nós podemos sentir a tua presença dizendo: aquieta, sossega, creia somente, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus e nós te adoramos. Mais do que isso, o Senhor é o nosso Pai, não só um Deus distante, frio e punitivo, mas um Pai amável, um Pai de perto, um Pai que está sempre conosco, um Pai que nos ama mais que todas as coisas e faria de tudo para nos ajudar. Nós aceitamos, Senhor, nós aceitamos a tua ajuda, nós aceitamos o teu amor, nós aceitamos a tua salvação, nós nos rendemos a ti, nós queremos obedecer a tua voz. Para sempre eu vou te adorar. Para sempre eu quero estar na tua presença. Para sempre adorar ao Senhor. Oh, amado meu, presença maravilhosa. Eu te adoro, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro. Obrigado, porque eu posso escutar a tua voz. Sim, eu posso sentir a tua presença. Eu posso sentir o teu abraço. Eu posso sentir o teu amor. Eu te adoro, te adoro, te adoro. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tua doce voz. Obrigado pela calma e pela confiança e pela certeza que só a tua presença pode. Obrigado pelo descanso que só o Senhor pode nos dar.
Muito obrigado. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Tenho escutado algumas pessoas falarem comigo sobre as ministrações, com as pessoas à distante, como você que está nos assistindo pelo Instagram, e você também que vai ver posteriormente pelo YouTube. E as pessoas têm me agradecido por ter colocado, transmitido aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente fica sabendo que aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, a palavra que Ele tem ministrado ao nosso coração, tem trazido alento, tem trazido um direcionamento para a vida de outras pessoas. Isso é bom. Isso é muito gratificante para nós, a nossa alma, nos alegra. Então, se de alguma forma essas palavras têm abençoado a sua vida, você pode dar pra gente um retorno, seja por WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Pra gente continuar em frente. Ainda que nós estamos fazendo isso porque temos uma direção do Espírito Santo, de fazer essas reuniões, de fazer as transmissões. Nós não temos nenhum outro interesse a não ser fazer com que você conheça o Senhor. Porque essa foi a direção que Ele deu para nós. De fazer com que as pessoas conheçam quem Ele é. Do amor, do perdão, da graça e principalmente do descanso e da paz que Ele pode proporcionar para as nossas vidas, para as suas vidas, que Ele tem proporcionado para nós e pode proporcionar para você. Então nós não queremos nada, não pedimos nada, não cobramos nada. Mas é gratificante quando nós temos um feedback, um retorno daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem falado para você através de nós. E é isso que nós vamos falar hoje. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem. E nós vamos procurar falar hoje e responder essa pergunta de uma maneira muito simples. A pergunta é: como escutar a voz de Deus? Eu já me fiz essa pergunta uma época. Como eu queria escutar Deus. Como eu queria escutar como um trovão. Como eu queria saber como escutar a voz de Deus. E eu achava tão complicado, era tão difícil. E a dificuldade era uma só. Porque eu era incrédulo. E por que eu era incrédulo? Porque eu não me aproximava dele. Eu buscava escutar a voz de Deus sem ter proximidade com Deus. Mas quando eu comecei a buscar a presença dele, a buscar o amor dele, aí eu comecei a escutar a voz de Deus. Quando eu comecei a buscar a presença dele, ele começou a se manifestar para mim de uma maneira muito simples. E quanto mais eu fui entrando nessa comunhão, quanto mais eu fui buscando ele, mais ele foi falando comigo. E hoje é tão fácil para mim escutar Deus, o que para muitas pessoas parece ser tão complicado e distante, mas para mim é porque eu entendi que mesmo quando eu erro, Ele está presente, mesmo quando eu não estou atento, Ele está lá, mesmo quando eu estou assoberbado com muita de coisa do mundo, no momento que eu paro e busco a Ele, mesmo em silêncio, Ele está lá e Ele fala comigo. E não é só comigo, eu não sou especial mais do que você.
Você é especial. E em Deus todos somos especiais. Para Deus todos somos especiais. E Ele quer falar com você. Deus quer falar com você. Deus quer se manifestar a você. Ah, mas eu peco, mas eu erro, mas eu sou assim, eu sou assado. Deus, Ele não se importa, sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem comunhão com Ele, a presença dEle limpa você. A presença dEle muda você. É a presença dEle que transforma você. É a presença dEle que faz com que você seja filho dEle. Não depende de nós, depende dEle. E da parte dEle já está pronto. Da parte dele já está disponível, então não tem condenação, não tem pecado, não tem acusação, não tem falta de tempo, não tem nada disso, só tem uma coisa: querer. Só isso. Quando eu quis, quando eu busquei, eu encontrei. E ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é meia boca. Não é só para pedir coisas, é buscar a presença dEle. A presença. E Deus tem se derramado de uma maneira muito simples e poderosa nos últimos dias. E quando eu falo os últimos dias, eu me refiro a desde o momento em que o Espírito Santo veio habitar no homem. Não visitar, não derramar unção, não uma parte dele, mas a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Para quê? Para que pudesse facilitar para nós escutar a voz de Deus. Isso começou quando? Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Aí quem entende de movimento pentecostal fala: Atos 2 é a descida do Espírito Santo. Atos 2 começaram a falar em línguas. Só que no discurso de Pedro, depois que as pessoas começaram a falar em línguas, depois que começaram a transmitir as línguas para as pessoas, quando todo mundo ficou assim espantado, o que é que está acontecendo? Então Pedro se levantou e falou o seguinte, Atos 2, a partir do versículo 14. Aliás, vamos começar do versículo 12. Atos 2, 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E alguns outros zombavam e diziam: estão bêbados. Pedro, porém, colocando-se de pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo essa 9 horas da manhã, ou em algumas Bíblias a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel é um dos livros do Velho Testamento, um dos profetas pequenos, depois você pode ir lá e buscar referência. Isso foi o que foi dito ou escrito pelo profeta Joel. E o que foi que Joel disse? Joel falou assim: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele, isso inclui eu e você, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Nesse dia, não aconteceu o batismo no Espírito Santo. Nesse dia não foi o Pentecostes. Nesse dia foi o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Sobre todos aqueles que querem. Todos aqueles que quiserem do Espírito, ele vai habitar. Mas todos têm o Espírito? Não. São aqueles que querem. O Espírito não vai habitar em quem não quer. Mas será que tem alguém que não quer? Sim. Aqueles que não creem. Quem não crê, não quer. E aí a função do Espírito Santo dentro de nós é facilitar, é abrir o canal, é permitir que nós possamos ir de Deus. Mas a voz de Deus é a voz do Espírito, é a voz de Jesus? Sim, os três são um Deus. Escutando um, você escuta os três, porque eles não têm diferença entre eles. O que um quer, o outro quer. Só que a presença do Espírito de Deus em nós, por causa do sacrifício do Deus Jesus, é para que nós possamos escutar a voz do Deus Pai. E a voz dele é carregada de amor, porque Deus é amor. Então a função do Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo veio para isso, para abrir o canal, para permitir que a gente possa escutar a voz de Deus. Mas escutar a voz de Deus como? E aí eu vou falar sobre os canais pelos quais o Espírito Santo pode falar conosco. As maneiras como Deus utiliza para falar conosco. Não que isso seja uma regra, não que isso seja um formato. Deus pode falar de qualquer jeito. Só que, para quem não crê, ele pode falar. Os israelitas no deserto, eles não creram em Deus. E Deus falou na nuvem, no monte, com raios e trovões, e eles estremeceram, ficaram com medo e não acreditaram. Como é que eu sei que eles não acreditaram? Porque muitos daqueles que escutavam a voz de Deus não faziam o que Deus dizia para fazer. Tanto é que eles morreram no deserto, pela incredulidade. Creram quem? 3. Moisés, Josué e Caleb. E desses 3, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros morreram no deserto. E a palavra diz, porque não acreditaram. Então é fundamental a gente entender como Deus fala, para crer e andar naquilo que Ele diz. Porque não adianta só escutar a voz de Deus. Quando eu pensava em escutar a voz de Deus como um trovão ou como um raio lá, quando eu era menino, eu queria escutar porque eu queria sentir a voz de Deus. Não era porque eu queria obedecer. Hoje é diferente. Hoje eu procuro escutar a voz de Deus porque é a direção para a minha vida. Para qualquer coisa. Para todas as coisas. E aí tem os canais, as maneiras descritas na Bíblia, o que nós sabemos, que nós temos visto e aprendido de como Deus fala. E as maneiras são, primeira maneira pela qual Deus fala conosco, e a mais comum de todas, Bíblia. Deus fala através da Bíblia. Quando eu falo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, é porque Deus falou, homens escreveram e ficou registrado para nós hoje. E falar, e entender e escutar a voz de Deus através da Bíblia, ela requer que você creia. Deus fala comigo constantemente através da Bíblia. Basta eu ler. Ele tem falado comigo. Ah, mas é porque você entende a Bíblia toda, porque você já leu ela toda e você sabe o que uma coisa significa. Eu não estou falando de hermenêutica, estou falando de interpretação bíblica, de teologia, que tem a ver com história, com grego, com aramaico, com arqueologia, com essas coisas. Eu estou falando de você ter uma necessidade e Deus falar com você. Quase todas as pessoas já tiveram essa experiência. Se não teve ainda, pode começar a ler. Começar por onde? Começar como? Ah, eu vou pegar e vou, como a gente chama, rachar melancia, né? Fazer assim, Deus fala comigo. Ah, mas Deus já falou comigo assim, talvez numa condição de desespero,
Deus possa usar também essa forma para falar com as pessoas, mas isso não é regra. Na maioria das vezes é adivinhação. Caixinha de promessa, fica pegando um versículo, lê, não é esse não. Pegar um versículo, lê, não é esse não. Pegar um versículo, lê, não é esse não. Para a sua necessidade, para aquilo que você precisa, Deus tem uma palavra na Bíblia. Se você está aflito, Deus tem uma palavra de conforto. Se você está enfermo, Deus tem uma palavra de cura. Se você está com medo da morte, Deus tem uma palavra de eternidade. Se você está sem dinheiro, Deus tem uma palavra de prosperidade. Se você está abatido, triste, contrito, se você não sabe o que fazer, se você está perdido, tem uma palavra de direção para você. Sempre tem. E quando você for buscar, aí eu aconselho você, se você não conhece a Bíblia, vai folheando. Tem uma hora que alguma coisa salta assim aos seus olhos e você lê e você entende. Porque Deus fala. Deus usa os exemplos que tem aqui e as palavras e as direções para quê? Para nos mostrar que Ele é Deus. Deus falou comigo muitas vezes e tem falado através da Bíblia. Só que Ele não vai falar através da Bíblia se você não lê a Bíblia. Duvido você pegar aqui e começar a ler aqui o Evangelho de João e Deus não falar com você diversas vezes. Duvido. Por quê? Porque quando você começa a ler a Bíblia crendo, não é ler para poder questionar, mas crendo naquilo que está escrito, o próprio Espírito Santo ele vai vir e vai trazer a revelação, vai trazer a direção. Por quê? Porque Deus quer falar com você, Ele quer direcionar você, Ele quer tirar você do lugar de dificuldade onde você se encontra. Porque Ele te ama. Ele quer libertar você da prisão que tiver no seu coração, na sua vida. Ele quer transformar você, tirar você desse pecado que te aprisiona, daquilo que te entristece, daquilo que te destrói, daquilo que te mata. Ele quer te dar vida. Mas Ele só vai fazer isso através da palavra. Então a Bíblia é o caminho. Porque tudo que nós cremos, tudo que nós falamos, tudo que nós vivemos hoje através de Deus é porque nós aprendemos com a Bíblia. Mas não como uma coisa dura, engessada, teológica, mas como algo que flui. Qualquer pessoa pode ter interpretação da Bíblia? Claro, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E quando você busca com o Espírito, quando você busca com o amor, é impossível você entender uma coisa e eu entender outra. Por que tem tantas religiões hoje? Sabe por quê? Porque uns buscam o entendimento com amor, com simplicidade. Outros buscam com religiosidade. Uns buscam na palavra para serem transformados por Deus. Outros buscam a palavra para estabelecer doutrinas, para estabelecer dogmas, para estabelecer regras, para estabelecer instituições religiosas. Esses sempre vão ter divergências. Porque numa mesma palavra, Deus pode falar comigo de uma maneira que me liberte e falar com você de outra maneira que te liberte. Porque é no seu coração que vai dar a interpretação, o entendimento, que vai trazer a revelação para você. Então qualquer pessoa está livre para interpretar a Bíblia? Claro, a Bíblia está aí para todo mundo, basta você ler e entender. Agora sempre com olhos de amor, sempre com olhos de arrependimento, sempre buscando a direção do Espírito Santo. Nesse caminho, ninguém erra. Outra forma que Deus fala conosco é o testemunho interior. E isso tem a ver com a interpretação. E o que é o testemunho interior? O testemunho interior é quando você lê um texto e para você ele faz sentido. Quando dentro do seu coração, você sabe que é daquele jeito. E você vai e faz. Não só através de um texto que você lê, mas de uma palavra que você escuta. Alguém pregando. E você fala assim, isso é verdade. Esse testemunho interior, essa confirmação dentro de você, é o Espírito Santo falando com você. É Deus falando com você. Creia. Uma das perguntas que as pessoas fazem muito é, mas como é que eu sei que é Deus falando comigo ou é o diabo falando comigo? Essa resposta é muito simples. Aquilo que Deus fala com você, ele vem de uma certeza que você sabe que é. Porque gera fé. A voz de Deus dentro de você gera fé. E a voz do diabo gera dúvida. Então quando você escuta uma palavra,
Quando você escuta uma coisa, uma direção, isso gera uma dúvida no seu coração, mas eu não estou entendendo, eu tô meio cabreiro com isso, eu não consegui entender direito, eu não consigo enxergar o que ele está querendo dizer. Deus não falou com você. A outra pessoa do lado pode ter dito assim, mas eu entendi tudo o que ele quis dizer, eu consegui enxergar. E você não, por quê? Por causa do testemunho interior. É preciso que a voz de Deus dentro de nós, ela gere esse testemunho, você sabe que é. Quando Deus fala com uma pessoa, a pessoa sabe que foi Deus falando, ainda que os outros não escutem, ainda que os outros não entendam, mas você sabe que é. Por isso que é tão louco, por quê? Porque quando Deus fala comigo, eu vou e faço. É preciso que eu creia? Sim, é preciso que eu creia. E quem está do meu lado? Bem, quem vai comigo? Porque Deus pode falar algo comigo e não falar para minha esposa, mas eu vou para falar, Deus falou comigo assim. Ela pode crer naquilo que Deus falou comigo. Ou trocando, Deus pode falar com ela algo e não para alguma coisa. E se eu creio que Deus fala com ela, se eu conheço ela, isso vai trazer uma paz no meu coração e eu vou agir de acordo com aquilo que Deus falou com ela. Por quê? Porque eu sei que nós buscamos em amor. Mas esse testemunho interior, essa confirmação do Espírito Santo dentro de nós, é necessário. Temos que ter isso. Se não tiver isso, então esquece, deixa quieto. Porque se for de Deus, vai se manifestar. Mas se não for também, você não vai sofrer. Então é preciso que você entenda o quanto Deus quer falar com você dentro de você. As pessoas procuram muita coisa fora, sabe? Revelação, procura muita adivinhação, muita coisa assim esotérica. O mundo religioso hoje, principalmente o mundo gospel, o mundo evangélico está cheio de esoterismo, cheio de coisas que não é Deus falando. E a gente anda atrás dessas coisas e a gente quebra a cara. Eu quebrei a cara muitas vezes, atrás de visagem, de profetada, de coisas que não eram Deus falando, que eu sabia. O pior é que eu sabia que não era. Mas eu ia porque fulano falou, porque fulano é homem de Deus, porque parece que está certo, não porque é assim, porque a igreja disse que está certo, porque todo mundo disse que está certo, mas eu sabia que não era. E eu ia e fazia e me dava mal. Hoje eu não faço mais isso. E nem digo para ninguém. Quando eu vou ensinar as pessoas algo de Deus, eu falo assim, olha, a direção de Deus é essa. Agora isso tem que ser confirmado no seu coração. Porque você só vai fazer verdadeiramente se você acreditar. Não adianta eu falar que Deus falou se você não acreditar. Se você não acredita, não sai. E aí a terceira forma pela qual Deus fala conosco é essa, por revelação. Deus pode usar alguém para revelar algo para você? Claro que pode. Deus pode me usar para revelar algo para você? Claro que pode. Mas qual é o motivo pelo qual ele vai fazer isso? É só para poder mostrar que ele sabe de tudo e que ele pode usar as pessoas? Não. Uma das coisas que eu aprendi em relação à revelação, em relação a Deus usar uma outra pessoa para falar comigo, é que Deus ele só vai usar alguém para falar comigo quando eu não estou conseguindo entender aquilo. E quando alguém vem falar comigo que é algo de Deus, aquilo serve para confirmar no meu coração aquilo que Deus já falou. E aí as pessoas usam aquela palavra, né? Mas Deus pode usar até uma jumenta. Balaão, ele era profeta de Deus. Balaão era um profeta. O que é o profeta? O profeta é aquele que escuta Deus e fala para o povo. O profeta de Deus teve que ser advertido por uma jumenta. Por quê? Porque ele não estava conseguindo enxergar que Deus não queria que ele fosse por aquele caminho. Que havia anjos na frente, ele espancava a jumenta, espancava para que ela fosse. E a jumenta disse assim, você não está vendo? Eu sou tua serva há tantos anos. E eu sempre te obedeci. Você não está vendo que está na frente? Você não está conseguindo enxergar não, Balaão? Os anjos aqui na frente impedindo a gente de passar pelo caminho. E aí quando você escuta alguém advertir de alguma coisa, é porque você não está conseguindo enxergar. Mas se você, dentro de você, você sabe qual é a verdade, se você entende isso, então essa revelação foi... Uma vez a gente estava num círculo de oração, que mais parecia um circo de oração, e aí nós estávamos recém-casados, tudo bem, o casamento é uma maravilha. Eu estava grávida de Rebeca,
Então nós estávamos vivendo um período de felicidade, e é que nós estamos vivendo um período de felicidade até hoje. Mas nós estávamos assim no florescer do matrimônio. E aí naquele círculo de oração, uma mulher se levantou, virou para nós assim e falou assim: eis que vejo contenda nesse casal. E eu olhei para a Glenda olhou para mim, e ela perguntou assim baixinho: tu brigou comigo? Eu falei: não. Tu brigou comigo? Também não. O que ela está falando? Eu falei: eu não faço a menor ideia do que ela quer dizer. E a mulher falou e falou e falou, e esperneava para lá, esperneava para cá, fez um labafé danado e acabou. Eu não disse uma palavra, Glenda também não, e acabou aquela reunião. E pessoas olharam para a gente assim, meio atravessado, e eu nem dei ligança. Sabe por quê? Porque não era de Deus. Não tinha nada de Deus naquela revelação. Porque não era uma revelação, ela simplesmente aproveitou o momento para tentar impressionar as pessoas, para tentar criar uma situação esotérica na reunião, mas de revelação, de entendimento de Deus, não tinha nada. Pessoas já falaram comigo sobre direcionamento? Claro que sim. É importante? Claro que sim. Eu lembro que uma vez eu estava para sair de um emprego que Deus tinha falado comigo para sair. Eu estava pensando no tempo que eu deveria sair ou não, e eu queria sair de imediato. E aí fui conversar com um pastor amigo meu, e aí ele falou assim: Roberto, não foi Deus que te colocou lá? Eu falei: foi. Literalmente Deus me colocou naquele trabalho. Então, se Deus falou que você vai sair, não tem que esperar que Ele te tire no momento certo? Porque se foi Ele colocou, é Ele que tira. Se Ele falou com você, só confia. Na hora vai acontecer. Eu falei: é mesmo, eu não tinha percebido isso, né? Eu sabia que Deus tinha falado comigo que era para eu sair do trabalho. No entanto, o momento de sair, eu estava ansioso para sair logo. Eu estava querendo que acontecesse. E eu fiquei lá. E eu passei mais um ano naquele trabalho. E aconteceram muitas coisas de Deus durante esse ano que eu passei lá. Até que um dia, chegaram para mim e disseram assim: você está demitido. Eu falei: ufa, graças a Deus o tempo de Deus chegou. E aquela pessoa que me demitiu disse assim: eu nunca vi ninguém ser tão feliz porque foi demitido. Eu falei: por quê? Porque eu estava andando dentro de uma direção de Deus. Porque Deus tinha falado comigo e aquele pastor me ajudou com uma palavra. Porque o corpo funciona assim. Mas lembre-se, Deus sempre vai confirmar dentro de nós aquilo que é a palavra dele. Então uma revelação, uma palavra de fora, ela vem com qual sentido? Ela vem para consolar, exortar e edificar, porque é isso que a profecia serve. Nunca para trazer o pecado das pessoas, para trazer a agressão. Eu tenho que ler. Eu não funciona. Certo. Deixa aqui para poder me lembrar. Então Deus, Ele sempre vai querer falar algo com você, sempre através da palavra, através de um testemunho interior, e Ele pode usar alguém, sempre não, só quando houver algo dentro de você que impeça de enxergar aquilo. Mas sempre é em amor. Toda revelação, toda palavra de Deus para você que vem do outro, sempre vai vir amor. Não precisa levantar, mudar o tom da voz e falar assim: eis que te digo, meu servo. Deus fala comigo, me mostra coisas para poder eu falar para as pessoas, e eu chamo com muito amor: ó, querida, vem cá, eu preciso te dizer algo. Deus falou assim comigo. Ah, mas falou como? Não, falou no meu coração. Não, ele falou com uma voz, não, ele falou através da palavra. E a maneira mais fácil sempre é através da palavra. Porque você mostra o versículo e fala assim: olha, Deus falou para mim que a resposta para o que você quer é essa aqui, ó. Está escrita aqui. Aí você lê a palavra. Assim é bem mais fácil. Pela palavra sempre é mais fácil. Então Deus fala conosco através do testemunho interior. Deus fala conosco através da Bíblia. Deus fala conosco através de revelação dos outros, sim. Deus fala conosco através de sonhos. Antes de falar dos sonhos, vou fazer essa oração. Glória Soriano está pedindo oração. Eu não sei, minha querida, qual é o motivo pelo qual você precisa de oração. Mas a resposta está em Deus. Eu vou lançar daqui uma palavra sobre a tua vida. E sei que Ele vai trazer a resposta para você. Então você pode fechar seus olhos onde você está.
Não pense em nada exterior, pense só dentro de você, na presença do Espírito Santo. E Ele vai trazer a paz que você precisa. Deus, em nome de Jesus, nós lançamos uma palavra sobre a Glória Soriano. Eu não sei de qual estado ela é, de onde ela está falando, o que ela está sentindo agora. Mas eu lanço sobre ela agora uma palavra de descanso. Toda tormenta, toda dificuldade, toda dor, todo o peso que houver sobre o coração dela, que se desfaça agora em nome de Jesus. Assim como aconteceu naquele dia em que Jesus chegou para a tempestade e falou assim: mar aquieta, vento sossega. Que toda tristeza, que toda dor, que todo sofrimento que há no coração dela, que aquiete agora em nome de Jesus e que venha a paz do Espírito Santo, o consolo e a certeza no coração dela, no testemunho dela, no coração, no íntimo dela, a certeza agora de que Deus tem tudo sob controle e que ela pode descansar nos braços do Senhor. Aleluia. Deixa eu ver mais algum pedido de oração. Você pode ir colocando aí na como é que chama esse negócio aí? Nas mensagens. Que no final nossa equipe vai anotando e no final nós podemos orar por você. Você pode colocar o nome e de que se trata. E nós podemos fazer essa oração. De que se trata, fala assim, vago, não precisa de ser específico. Saúde, enfermidade, tristeza, depressão, financeiro, relacionamento, alguma palavra assim que a gente faz a oração, numa palavra, porque nós cremos que Deus é poderoso para transformar a sua vida. Amém? Quarto canal pelo qual Deus fala conosco, sonhos. Essa cadeira de rodinha vai me empurrando para trás, né? É a primeira vez que eu estou com ela aqui, mas... Sonhos. Deus já falou comigo por sonhos por várias vezes. Mas todo sonho é Deus falando? Essa é a questão. A interpretação dos sonhos, segundo os esotéricos, é que todo sonho é Deus falando. Não, não é. A interpretação dos sonhos, segundo a psicanálise freudiana, fala que todo sonho tem uma interpretação dentro de alguma coisa no seu subconsciente. Isso é a ciência da psicanálise freudiana. Mas e os sonhos de revelação? Porque não está escrito lá no texto de Atos que nós lemos. Nossos jovens terão visões, nossos velhos sonharão. Quando você tem um sonho que é Deus falando com você, é o mesmo princípio do testemunho interior. Você sabe que é Deus falando com você. Quando você tem um sonho de algo de Deus. Uma vez eu precisava fazer uma viagem, eu estava muito ansioso por aquela viagem. Era uma viagem longa, de um lugar que eu não tinha ido ainda, muito distante, com carro alugado. E aí eu estava ansioso com aquilo. E quando eu dormi, alguns dias antes dessa viagem, o Espírito Santo falou comigo, através de um sonho, me mostrando, eu indo, eu fazendo algumas coisas, me mostrou lugares. Deus fala através de sonhos. Mas nem todo sonho é revelação, mas quando é, você sabe. Agora, o entendimento do sonho que pode significar, às vezes falta alguma coisa, isso tem que ser sempre relacionado. Eu sempre relaciono um sonho, quando é de Deus, com algo na palavra. Lembre-se, a palavra é o fundamento. As pessoas vêm falar comigo de algum sonho, eu sempre procuro identificar na palavra. E muitas das vezes as pessoas vêm falar comigo sobre sonhos, eu falo assim, olha, isso aí é porque você dormiu de barriga cheia, viu? Isso é porque você está cansado demais. E como é que eu sei? Porque quando a pessoa me conta um sonho, eu falo assim, peraí, Espírito Santo, me mostra. Se ele não fala nada, se ele não diz nada, então é porque não foi nada. Porque Deus, ele não faz mistério. Deus não fica com brincadeirinha de gato e rato. Deus não fica com... Vamos falar no linguajar nordestino aqui de Alagoas, Deus não tem pantinho. Deus não quer, Deus quer ser claro. Deus quer falar com você.
Da maneira mais clara possível, da maneira mais simples possível. Para quê? Para que você não erre o caminho. Deus, ele é simples, ele quer ser simples. Por isso que para mim é simples. Porque quando eu entro em comunhão com ele, ele fala comigo de uma maneira muito simples. E eu creio, e eu atendo, e eu ando. Então não fica procurando esoterismo de sonho, de como se tudo fosse uma revelação, como se tudo fosse um mistério de Deus. Não, os mistérios de Deus são revelados a nós através do Espírito Santo. O mistério que esteve oculto em outros tempos, hoje são revelados a nós. Porque o Espírito Santo está em nós para quê? Para nos mostrar a verdade. A verdade eterna, claro, mas a verdade de quem nós somos é a verdade de Deus em nós. E isso é simples, mas é preciso que a gente creia, é preciso que a gente entre em comunhão com Ele para escutar. Então, se você tem o hábito de ficar criando situações em relação a sonhos, eu dou conselho a você, pare com isso. Quando for algo de Deus, vai ser de Deus. E o próprio Deus certifica. Um pastor uma vez teve um sonho sob uma direção de Deus. Isso ele sonhou, sei lá, um ano antes. E aí nós estávamos num lugar, numa reunião. E nós nunca tínhamos nos visto. E ele chegou para a Gleide e falou assim, eu conheço você, eu já vi seu rosto em algum canto. E a Gleide falou, não sei. Isso na hora que nós sentamos para a reunião. Ele falou, não sei de onde a gente se conhece. A gente nunca se viu, você veio de um lugar do Brasil, eu vim de outro, nós estamos aqui pela primeira vez. E aí quando passou aquela reunião, várias coisas aconteceram, e aí ele parou e falou assim, agora eu me lembrei. Um sonho, e ele contou o sonho, e o sonho foi do mesmo jeito que aconteceu naquela reunião. Inclusive depois que ele contou o sonho, outras situações que ele viu no sonho aconteceram naquela reunião. E testificou. E ele tinha visto Glenda naquele sonho. Por quê? Porque ele precisava disso. Ele estava precisando dessa confirmação, dessa condição para a vida dele. Então não fica mistificando os sonhos. Quando Deus quer falar com você através de sonhos, Ele vai falar de uma maneira clara. E por que Ele usaria os sonhos? Porque é um dos canais pelo qual Deus fala conosco. Que é uma forma fácil de entender, porque a gente compara as situações dos sonhos com a vida. A gente pode até enxergar ou visualizar, tipo um déjà vu ou uma coisa daquilo que vai acontecer na frente. Pode acontecer? Pode. No entanto, não é regra. Não tem que ser sempre assim, porque o Espírito Santo ele usa da forma como ele quer falar conosco. Outra forma de Deus falar conosco, que é a última, das que eu mencionei aqui, seria falar de voz audível. Deus falar com você, você escutar a voz. Eu já escutei Deus falando comigo algumas vezes assim. Já escutei Deus falando em momentos de comunhão com Ele, eu estava muito, desconcentrado, muito estressado, muito ansioso por algumas coisas que eu queria acontecesse logo. E aí eu ali em oração, horas orando em línguas, eu escutei a voz do Espírito Santo falar comigo assim. Eu parei, falei, Senhor, é isso, né? Por que Ele falou comigo dessa maneira, nesse dia? Porque eu não estava conseguindo escutar a voz dele aqui dentro. Porque eu estava cheio de ansiedade, cheio de coisas, cheio de pensamentos, cheio de hipóteses na cabeça. Eu não estava conseguindo sossegar a minha alma. Eu não estava conseguindo sossegar a minha alma. Então ele falou comigo, e na hora que ele falou, que eu escutei a voz, que eu sabia que era ele, então eu parei. Foi como um freio nas minhas ideias. E aí eu falei, então é esse. E aí sosseguei o meu coração e fui então agir naquilo que ele falou. Isso pode acontecer? Pode. Deus pode falar com você, Deus pode se mostrar a você, Deus pode se manifestar para você de todas as maneiras, da maneira que Ele quiser. Você pode ser arrebatado aos céus como Paulo foi. Você pode ver como Estevão o céu aberto. Existem várias maneiras, só que de todas elas, o que eu quero que você entenda é que Deus quer falar com você. Ele quer trazer o entendimento para você, seja por revelação, seja por palavra, mas todas elas fundamentadas na Bíblia, seja por sonhos. Para quê? Para que você escute a voz dele, para que você entenda a direção dele para a sua vida, que isso traz livramento, que isso traz direção, que isso traz confirmação. Ou em alguns casos não traz livramento, mas traz confirmação. Tem um texto na Bíblia quando Paulo estava indo para Jerusalém, Deus tinha falado com ele, olha, eu preciso que você vá para Jerusalém, porque lá eu vou dar uma direção para você, você vai até Roma, e em Roma tem algo que eu quero fazer através de você lá.
E quando Paulo estava descendo, ele passou em Éfeso, se eu não me engano. E aí um profeta chamado Ágabo chegou até ele e disse assim, Deus falou comigo. E amarrou as mãos e os pés de Paulo e falou assim, isso vai acontecer para você se você for a Jerusalém. E sabe o que Paulo disse para ele? Eu sei. Essa é a confirmação que Deus falou comigo. Deus falou comigo que iria acontecer isso. Você está confirmando a palavra de Deus para mim. E eu sei que eu tenho que ir lá. E eu sei que eu tenho que ser preso. E eu sei que essas coisas têm que acontecer porque eu sei que tem que ser assim. Você está falando e está confirmando no meu coração. Isso está fortalecendo a minha fé. E a Bíblia diz que eles se juntaram e choraram muito. Porque Paulo falou assim, eu sei que essa é a última vez que eu vou ver o rosto de vocês. Porque Deus falou, Deus livrou Paulo? Não, é porque Deus podia livrar? Não. Não é porque Deus não podia livrar? É porque havia um propósito. Não importa a direção que Deus dá para você, o que importa é o propósito. Desculpem. O que importa é o que Deus quer falar através de você. Para isso é preciso que você sossegue a sua alma, sossegue o seu coração e creia. Endurecer o nosso coração com relação à voz de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, não é só você que endurece o coração. Não sou só eu que endureço o coração por conta da voz de Deus. Muitas pessoas têm feito isso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Olha o que Paulo escreveu lá para os Hebreus. Nós vamos encerrar com esse texto. Hebreus 3. Hebreus 3, a partir do versículo 7. Ele fala assim, portanto, Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. Nas versões mais antigas fala como aconteceu em Meribá. O que aconteceu lá? Aconteceu que as pessoas elas se revoltaram contra Moisés nesse dia e queriam voltar para o Egito. Eles tinham saído do Egito depois das 10 pragas, tinham passado pelo mar. Eles estavam caminhando para o monte e eles se revoltaram. Já tinham passado pelo monte, eu não lembro. Eu sei que estavam no deserto, estavam caminhando, e eles se revoltaram e falaram assim, nós queremos voltar, e levantou-se uma grande confusão lá, uma revolta, um motim contra Moisés, porque eles queriam voltar para o Egito, porque achavam que lá era melhor do que viver naquele sofrimento. E aí Paulo escreve aqui para eles assim, aos Hebreus, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, onde os vossos pais me tentaram, e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Eles sempre erram em seu coração porque não conhecem os meus caminhos. Erram no coração. O coração fala de vontade. Erram na hora de tomar as decisões. Erram na vontade. Por quê? Porque a vontade deles não está no caminho de Deus. Esses sempre erram no coração por não conhecerem os meus caminhos. E por que não conheceram? Porque não queriam conhecer. Eles queriam andar segundo as próprias vontades. Não escutaram a voz de Deus. Ou escutaram, mas não seguiram, não acreditaram. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Tem uma tradução que eu gosto que fala assim, vede, irmãos, que não haja em vós, em qualquer um de vós,
um perverso coração de incredulidade. Eu gosto dessa versão, eu gosto dessa palavra. Perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. A incredulidade nos afasta de Deus. A incredulidade faz com que nós paremos de escutar a voz de Deus. Por quê? Porque se você não acredita, Deus não vai falar com você. Se você não acredita, Ele vai dizer o quê? Se você não vai obedecer. Ah, mas eu acredito. Então o que é que eu faço? Eu acredito, mas não estou escutando a voz de Deus. Então entre em comunhão com Ele. Busque a presença dEle, que cada vez que você começar a sentir a presença dEle, quando ela começar a fluir dentro de você, ela vem acompanhada da voz dEle. E a voz dEle traz paz, traz o descanso, traz para nós a terra prometida. A Jerusalém celestial que está em nós, que é nossa, a vida de Deus em nós. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hoje, não endureça o seu coração, mas exortemos uns aos outros. É o que eu estou fazendo aqui hoje com você, procurando exortar você. Exortar você a prestar atenção na voz de Deus. Procurando exortar você a buscar a comunhão com Deus. Deus quer falar com você. De uma maneira simples. Só basta que você queira escutar a voz dele. No começo de Hebreus, Paulo fala assim: havendo Deus falado anteriormente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, pela palavra, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem se fez tudo no mundo, ao qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, morrendo na cruz, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, o quanto herdou o mais excelente nome que eles. E aqui ele vai discorrer mais sobre Jesus, mas o que eu quero ressaltar para você aqui é: Jesus morreu naquela cruz. Jesus enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter a condição de escutar a voz de Deus. Moisés falava com Deus? Sim. Só que ele não podia escutar Deus como nós escutamos hoje. Moisés tinha uma unção de Deus. Nós temos a presença do Espírito. Abraão escutou Deus? Sim. Abraão escutava uma palavra e naquela palavra ele passava anos. Abraão escutou uma palavra: você vai ser pai de multidão. E ele esperou e creu até Isaac nascer. Abraão escutou a palavra: vou te dar essa terra por herança. Abraão creu e a terra foi dada por herança aos filhos dele, aos filhos dos filhos dos filhos. A geração que veio de Moisés já foi muitos anos depois. Deus falou com Davi, Deus falou com os profetas, Deus falou com várias daquelas pessoas uma palavra e aquilo mudou a vida deles. Hoje, a palavra que Deus fala para nós é: derramei do meu Espírito sobre você. O Espírito está em nós para que nós possamos escutar a voz de Deus de maneira simples. Mas quando nós cremos, essa voz é poderosa para nos tirar do lugar de tristeza, para nos tirar do lugar de pobreza, para nos tirar do lugar de enfermidade, para nos tirar do lugar de depressão, para nos tirar do lugar de angústia. A voz dele, porque tudo foi feito pela palavra. E essa mesma palavra, a palavra que criou o mundo, a palavra que é Jesus, ela quer explodir dentro de nós. Ela quer falar com poder dentro de nós. Para quê? Para que nós andemos na verdade. Quando ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade também de Deus dentro de nós, falando. Só que nós precisamos crer e andar
segundo essa verdade. Amém? E a frase que eu mais disse hoje, eu vou repetir de novo. Deus quer falar com você. Deus está falando com você agora. Atente, sossegue, preste atenção. Deus quer direcionar os teus passos. Ele quer derramar o amor dele sobre você. Ele quer dizer assim, filho, eu te amo. Eu cuido de você. Não se desespere. Descansa, sossega, creia. Creia. E se você não escutou Deus falar com você, hoje eu estou falando agora. Através da palavra de Deus para você. Creia. Ele é teu pai e ele quer cuidar de você. Deus quer falar com você. Então, se ele fala através de mim, de uma maneira muito mais forte, ele vai falar de dentro de você. Basta que você sossegue suas ansiedades, sossegue seu entendimento, suas vontades, aquieta o coração, entra em silêncio, entra no lugar secreto de você e Deus, e ele vai falar com você. Amém? Pai, nós te louvamos por teu cuidado em nossas vidas. Te louvamos por tua graça e pelo teu amor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio habitar dentro de nós. E nós te adoramos por isso. Nós te glorificamos. Abrimos o nosso coração para escutar de ti. Eu agora lanço uma palavra, Senhor, sobre cada pessoa que está assistindo essa mensagem aqui presencialmente ou pela internet. Para que o Senhor possa romper as barreiras da incredulidade no coração delas e elas possam escutar a tua voz audivelmente. Elas possam escutar o testemunho interior, que o Senhor possa falar com força dentro do coração delas, possa transpor as barreiras, as fortalezas da incredulidade, e eles possam escutar a tua voz e serem transformados por ela. Nós abençoamos cada uma das pessoas que tem participado conosco dessas reuniões, seja presencialmente ou virtualmente. Muito obrigado por essa oportunidade de levar o teu amor, de levar a tua palavra, de levar a tua graça. Nós te amamos, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco, participando. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião em nome de Jesus.